Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV está chegando agora lá de fora, trazendo na bagagem de viagem uma ponta de saudade para matar e um bom tanto de novidades para contar. E já vai pedindo aos companheiros e companheiras boiadeiros para se ajeitar nos bancos e nas cadeiras, na roda da fogueira, para apreciar a recitação da nossa prosa brideira do dia. Conforme os amigos e amigas pecuaristas do Brasil inteiro de certo que devem ter reparado, nestes dias derradeiros, o nosso tempo aqui na televisão está sendo quase todo ocupado com a discussão a respeito do caso de falsa vaca louca, que provocou a suspensão da exportação de carne bovina brasileira para a China, né? Mas, além disso, a gente continua tocando o serviço, sem perder de vista o nosso compromisso também com o amigo pecuarista do setor leiteiro, que, aliás, continua padecendo demais por causa da forte concorrência com os produtos importados do estrangeiro que estão fazendo rasoura aqui no nosso mercado caseiro. Pois o que tem para ser contado a esse respeito é que, no mês passado, o saldo negativo da balança comercial dos laticínios continuou grande, mas pelo menos parou de aumentar e ainda apresentou uma ligeira redução em relação a janeiro. De acordo com os dados divulgados na semana passada pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o buraco na conta de fevereiro ficou em 145 milhões de litros em equivalente leite, que vem a ser a quantidade de matéria-prima usada na fabricação de um determinado produto, né? Comparando com o mês anterior, este resultado representou uma ligeira redução de 0,9% na diferença entre o que foi trazido de fora e o que foi vendido pelos laticínios brasileiros. Mas repare o companheiro fazendeiro que a distância entre uma coisa e outra continua sendo impressionante, né? Enquanto as indústrias nacionais exportaram 6 milhões e meio de litros, os fornecedores estrangeiros despejaram aqui no mercado caseiro nada menos que 151 milhões e 500 mil litros. De qualquer maneira, a previsão do pessoal do portal Milk Point é de que daqui para frente a importação comece a apresentar uma pequena redução, por conta aí da conjuminação de várias situações. A primeira delas é que o preço dos derivados está caindo aqui no nosso próprio terreiro, o que diminui o interesse pelos produtos estrangeiros. Além disso, a amiga pecuarista não deve perder de vista a questão cambial. E aí o que tem para ser contado é que o governo dos Estados Unidos está dando sinal de que deve aumentar a taxa de juros. Se isso acontecer, o resultado vai ser a desvalorização do real em relação ao dólar e o encarecimento das importações em geral. Mas como as exportações não devem aumentar, não dá para esperar nenhuma revolução neste mercado. E o Brasil vai continuar sendo um grande comprador de leite e derivados no mercado internacional. Não é todo dia que o amigo pecuarista tem assim no alcance da vista a perfeita sabedência de até onde vai a tendência altista ou baixista do mercado. Pois então, para não deixar ninguém agoniado na hora de tomar decisão, a gente faz agora a apresentação da conversa com o analista. Olá, eu sou Jaine Costa, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e trago o panorama semanal do mercado de reposição. A oferta de bovinos para reposição ainda é alta em grande parte das praças pecuárias. Dessa forma, as cotações são pressionadas para baixo, sobretudo para as categorias mais jovens ou mais leves. Em São Paulo, a cotação dos bovinos de reposição mantém a tendência de estabilidade à queda. Porém, o receio ainda do pecuarista quanto ao travamento do mercado do boi gordo tem influído na liquidez dos negócios, fazendo com que muitos produtores posterguem a reposição de seu plantel. Destacamos, então, o bezerro desmamado em São Paulo, onde apresentou queda de 4,3% na cotação no comparativo semanal. Já o bezerro de ano apresentou um recuo de 3% nesse mesmo comparativo. O destaque negativo vem para as fêmeas para a vaca magra, que também apresentou um recuo nesse comparativo semanal de 3,4%. O Rio Grande do Sul e o Paraná têm movimentos semelhantes no mercado de reposição. O Rio Grande do Sul, por exemplo, o estado tem sofrido muito com os impactos do clima seco e altas temperaturas, relatando poucos negócios tanto para o bovino terminado quanto para a reposição. No Paraná,
negócios pontuais estão sendo relatados, principalmente para as categorias mais zeradas. Voltando para a Praça Paulista, a relação de troca está maior para 2 dentre as 4 categorias de machos para reposição. Destacando aí o bezerro de ano, que está com uma relação 2,5% maior, e o garrote, que está com uma relação de troca 2,3% maior. Esse foi o panorama do mercado de reposição. Muito obrigada, até a próxima. Vencendo em marcha decidida a primeira metade da jornada na subida da Serra Encantada, a boiada ainda não deu sinal de que esteja ficando cansada, mas assim mesmo a gente achou prudente fazer uma rápida parada para retomar essa lida logo em seguida. Aguarde. Os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros já são sabedores de que, no mundo inteiro, os consumidores de tudo, e de carne principalmente, estão querendo cada vez mais informação a respeito não só da qualidade e da sanidade dos produtos que chegam na sua mesa, mas também em relação à sua procedência e ao modelo de produção dos seus fornecedores, né? Aí, para dar atendimento a esta exigência do mercado internacional, o Brasil, que é o maior exportador mundial do setor, criou em 2018 o SISBOV, que é o Sistema Oficial de Rastreabilidade dos nossos rebanhos de gado bovino e bubalino. Até agora ele teve a grande serventia de ajudar a segurar aberta a porteira dos mercados, da freguesia em geral, para a nossa mercadoria. Mas também é bem verdade que ainda dá para melhorar o seu funcionamento. E é isso que o Ministério da Agricultura está começando a fazer. E para esticar uma prosa a respeito deste assunto, a gente tem a grande satisfação de receber aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita virtual do pecuarista e médico veterinário Francisco Olavo Pugliese de Castro, o presidente da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Rondonópolis, em Mato Grosso. Boa noite, Francisco. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista aqui no Terra Viva. Seja muito bem-vindo e fique à vontade que a casa é sua, viu? Boa noite a todos, boa noite, Sidney. Uma satisfação enorme falar com vocês, falar com todos, principalmente em se tratando de um assunto tão importante e vigente nesse momento. Pois é, né? Ô Francisco, simplificando a explicação, assim, basicamente, né, como é que funciona hoje a rastreabilidade do rebanho bovino no Brasil? Olha, como você bem disse, Sidney, temos o SISBOV, que é o que é vigente hoje, que é praticamente para atender mais o mercado, mas a gente tem que voltar um pouco no passado, né? Quando foi o Ministério da Agricultura, lá nos idos do início dos anos 2000, 2002, quando teve a ideia de fazer um sistema de rastreabilidade no Brasil, tentou-se de várias formas e, por um motivo ou por outro, não deu tão certo. E o que a gente entende é que, naquela época, foi colocada uma obrigatoriedade e isso não funcionou. E agora chegamos nesse momento em que o SISBOV não tem uma adesão tão alta, porque o pecuarista também não está vendo tanta vantagem em fazer essa aderência, mas que ele precisa ser melhorado, como você bem disse, e como tem sido feita uma exigência pelo mapa, né? Tudo é uma questão mercadológica, a gente entende, a gente como pecuarista e representante dos pecuaristas através da CNA, sabe que essa hora, mais cedo ou mais tarde, vai chegar e a gente precisa se mexer para poder fazer da melhor forma possível, de uma forma, Sidney, que o pecuarista seja factível para ele, porque ele é o ator principal nessa história, afinal de contas. Pois é. Agora, ô Francisco, as exigências dos consumidores, né, principalmente nos países importadores da nossa carne, hoje elas são maiores do que eram, por exemplo, na década passada, vamos dizer assim? Na década passada, no início, a preocupação era sanitária, né? Era basicamente a preocupação sanitária. Era febre aftosa e outras doenças também. E como hoje também é a vaca louca, né? Que é a EB. Então, o que acontece é o seguinte, a parte sanitária ela já está pacificada, o Brasil já é reconhecidamente um país seguro sanitariamente falando. O que está acontecendo hoje
no mercado é que estão se exigindo mais garantias do que exclusivamente a sanitária. A sanitária é importantíssima e nós não podemos perder o foco nela. Mas hoje as exigências passam pelo mercado, o mercado exige também uma cultura ambiental, né? Uma exigência que não tenha desmatamento, que o mercado tem um pouquinho de dificuldade de entender, o mercado externo que eu digo, né? De entender o que é desmatamento legal e ilegal, e isso prejudica muito a pecuária brasileira, e também a parte social, né? Não se quer ter uma origem, uma carne que venha de uma fazenda ou que passe no processo do nascimento até o frigorífico, que ela frequente alguma propriedade que tem algum problema socioambiental, seja trabalho escravo, análogo à escravidão, seja uma série de pontos, principalmente a parte ambiental, que hoje é o que mais preocupa o mercado externo que a gente tem visto. Ô Francisco, agora o que é essa ideia do Ministério da Agricultura de discutir um sistema de rastreabilidade individual do gado no Brasil, conforme eles estão falando aí, né? E como é que é a participação da CNA nesse processo? Olha, a CNA é a voz do produtor rural. Nós somos representantes do produtor rural, então, portanto, a nossa comissão, que é a Comissão de Bovinocultura de Corte, defende o pecuarista. E nós estamos, junto com o Ministério da Agricultura, conversando para que hoje, na necessidade de implantar um novo sistema de rastreamento direto da origem, ou seja, direto de quando o bezerro nasce, a gente precisa conversar com o pecuarista e ter um programa que seja de prático, de fácil aplicabilidade. Então, pensa bem, a gente reuniu com o Ministério da Agricultura, através do secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, e o secretário adjunto, Márcio Rezende, e ficou com a necessidade de fazer uma rastreabilidade da origem, que o mercado, eles querem saber os fornecedores indiretos da carne. Então, nós temos que pensar bem para que isso não seja criado um monstro de 7 cabeças em cima desse assunto. Se tem que fazer isso e se o Ministério vai exigir de uma forma ou de outra, então o pecuarista, nós da CNA, vamos propor, fazer uma minuta e fazer a nossa proposta de como a gente entende que uma rastreabilidade direto da origem, desde o bezerro, possa ser implantada no Brasil de uma forma pragmática, que o pecuarista entenda que será bom para ele. Porque, Sidney, ninguém implanta nada se não vê um ganho. Isso é em qualquer empresa. Eu vou colocar mais custo dentro do meu processo, eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. É simples assim. E a gente entende que tem que ter um prazo razoável de implantação e, principalmente, que ele seja voluntário, adesão voluntária, não seja obrigatório. A gente pensa que o mercado pode regular isso de uma forma ou de outra, e o pecuarista que achar que quer participar desse mercado, ele vai aderir a essa nova rastreabilidade. Essa questão do interesse do pecuarista que você colocou é fundamental, né, Francisco? Agora, para a gente arrematar a prosa, né, quais são os próximos passos desta discussão para o aperfeiçoamento aí do nosso sistema de rastreabilidade do gado nessa direção aí que você está falando? Nós temos uma cadeia. Nessa cadeia nós temos a indústria frigorífica, a indústria do couro, o pecuarista, nós temos uma série de atores, o supermercado, e nós vamos conversar com todos para ver como que vai ser implantado e o ganho que cada um vai ter. O pecuarista tem que visualizar o ganho, não pode vir tudo na cacunda do boiadeiro. No lombo do boiadeiro a gente não aguenta mais, num mercado que não está fácil, no mercado oscilante, de arroba baixa, de custo alto, a gente não pode mais arcar com custo sem ter a visibilidade de um ganho efetivo na frente. Então agora nós vamos pôr a CNA vai expor as nossas propostas, a nossa ideia, e vamos discutir com a classe. Mas se apertar o salto 15 na goela do pecuarista, a gente não vai dar conta de fazer essa rastreabilidade. A gente tem que ter pragmatismo e visualizar um ganho. É isso que a gente pensa. Olha, tem que ser de fácil implantação, que o próprio pecuarista possa implantar isso na fazenda dele, solicitar os
números fazendo dessa rastreabilidade e que ele entenda que ele fazendo isso, ele vai ter um ganho. Isso tem que ficar bem claro. E aí vamos levar essa discussão da Câmara Setorial da Carne. Vamos fazer a minuta, a proposta dentro da Comissão de Bovinocultura de Corte da CNA, que é a proposta do pecuarista, e vamos apresentar no mapa na reunião da Câmara Setorial da Carne, onde está todos os atores envolvidos. Muito bom. Ô Francisco, a gente não pode nunca esquecer, né, que se o Brasil é o maior exportador mundial de carne, quem construiu isso foi o pecuarista brasileiro em primeiro lugar, né? Agora, queria agradecer demais a tua participação aqui no programa. A gente é parceiro, viu, Francisco? Sempre que tiver alguma coisa importante aí, liga pra gente prosear mais um pouco, tá bom? Obrigado, grande abraço para você, dá um abraço em toda a turma da CNA e até a próxima. Obrigado igualmente, um abraço a todos da DBO e do Terra Viva aí. Conte com a gente. Muito obrigado. Não é caso de cansaço, porque a boiada está marchando com desembaraço e na mesma toada de quando a jornada foi começada, mas estando bem na metade do caminho para o sítio do Espraiadinho e aproveitando a ribeira dessa aguada, a gente vai fazer mais uma parada ligeira, deixando reservada a parte derradeira da nossa lida novidadeira para falar do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Depois de passar mais um dia de agonia sem ter novidades das autoridades da China a respeito da reabertura da porteira para nossa carne bovina, o companheiro boiadeiro brasileiro mais uma vez vai dormir com a cabeça no travesseiro da decepção, sonhando com a retomada da exportação. É um instantezinho só e o Terra Viva DBO na TV já volta. Aguarde. Com a boiada já mostrando vício na invernada, carece saber agora se a hora é boa para começar a fazer a negociada da zebuzada. E com essa intenção, a gente pede a atenção redobrada dos companheiros e companheiras para a recitação das notícias a respeito da verdadeira situação do nosso comércio boiadeiro. Pois o que tem para ser contado é que, na cadeia produtiva da carne bovina brasileira, a situação continua sendo de grande agonia, por causa da demora da China, que já deveria e poderia ter anunciado a reabertura da porteira para nossa mercadoria. Todo santo dia, desde o 22 de fevereiro, quando foi encontrado um caso de falsa vaca louca no Pará, no país inteiro o fazendeiro acorda com o coração cheio de esperança de ver a retomada da exportação. Mas quando o negro manto da noite cobre o sertão, só o que o vivente pode fazer é deitar de novo a cabeça no travesseiro da decepção. Pois então, conforme já é da sabedência geral, nestas horas derradeiras não veio nenhuma novidade lá da parte das autoridades do Serviço Sanitário do Gigante Oriental. E depois de virar mais uma folha no calendário, a recomendação para os companheiros e companheiras boiadeiras é de continuar fazendo um exercício diário de paciência e resignação com a situação atual. A questão é que todo mundo tem perfeito conhecimento do procedimento duvidoso do governo chinês. E nem a cigana mais veterana nas artes da adivinhação está querendo se arriscar de fazer uma previsão de quando o carretão vai sair desse trieiro enganoso e essa encrenca vai ter uma solução. Por conta disso, o gado criado e abatido no sistema exigido pelo comprador estrangeiro está até sem cotação por falta de interessado na negociação. Já a respeito do nosso mercado caseiro, o vento está batendo no eito de um jeito diferente deste, principalmente por causa da melhora na demanda. O que está sendo acontecido aqui, com o mês ainda na sua metade abrideira, mais uma vez o trabalhador brasileiro, que acabou de receber o pagamento do salário, seguiu o roteiro costumeiro e aproveitou para comprar carne antes que chegue aquela hora em que o dinheiro cria asas e vai embora, né? Por outro lado, no meio de toda essa consumição, a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou nesta segunda-feira o relatório das exportações de carne in natura nas 2 primeiras semanas de março. E o resultado acabou sendo bem melhor do que estava sendo esperado. De acordo com o documento distribuído na praça, o caso foi que, mesmo com os embarques para a China estando interrompidos, o volume despachado daqui para o estrangeiro somou 67.400 toneladas. A média diária foi de 8.400 toneladas, o que representou um crescimento de 9,6% em relação ao período correspondente do ano passado.
A possível explicação para esse crescimento é que as cargas que já tinham sido inspecionadas e liberadas antes da suspensão puderam ser carregadas e isso impediu até agora uma queda maior no volume exportado. Já o valor médio diário recebido pelos frigoríficos brasileiros continuou esmagrecendo, ficando em 41 milhões de dólares, com um dolorido tombo também de 9,6% na mesma comparação. No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, com 5 altas e 4 baixas. No noroeste do Paraná, o boi subiu para R$ 276,00 e a vaca para R$ 246,50 a prazo e livre do fundo rural. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho foi para R$ 8,95 o quilo vivo, ou R$ 268,50 por arroba. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi passou para R$ 241,50. No norte do Tocantins, o macho avançou para R$ 236,50. Nas Alagoas, a fêmea melhorou para R$ 276,00. Já no oeste da Bahia, o boi caiu para R$ 243,50 e a vaca para R$ 226,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a fêmea voltou para R$ 221,50. No sudeste do estado, o boi foi cortado para R$ 241,50 e a vaca para R$ 226,50. E no Espírito Santo, a fêmea piorou para R$ 221,50. Eu sou um caboclo desbragado, criado na lida, largado aqui nestas lonjuras, e pode ser sim que, por conta disso, a vida tenha me feito um sujeito assim de cabeça dura. Mas estando no meu direito, e este eito eu conheço bem, não me vem o cidadão ardiloso, armado de discurso macioso, mas escolhido nos eitos da maldade, querer tirar minha razão e dizer que o meu lugar é no rodapé da sociedade, porque a dignidade exige reação e nessas horas o céu acima do seu chapéu pode virar em tempestade. Esta prosinha rimada que acabou de ser recitada é mais uma das quase 800 outras de mesma embocadura e inspiração que a gente mesmo escreveu para fazer a celebração da verdadeira cultura sertaneja brasileira e para combater as falsificações grosseiras que andam circulando no país inteiro, feitas por quem só pensa em ganhar dinheiro. E como o povo gostou do nosso jeito de falar e de versejar, o jeito foi reunir, organizar tudo para publicar o que foi feito nos 4 livros da minha coleção Versinhos de Caipira, que continuam correndo chão na mão dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, repetindo, 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com as derradeiras brasas da fogueira se apagando, a gente também vai se retirando para o nosso canto do sertão, deixando a promessa de voltar para mais uma apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.